Enquanto fica prestes a virar um fantoche do programa Arma X, Wolverine consegue escapar no último instante, mas precisa enfrentar um batalhão de soldados. Após jogar Maverick na janela, Dentes de Sabre percebe que ninguém se esborrachou no chão. Com isso, Maverick pergunta se Creed está procurando por ele e joga uma granada. Em seguida, ele diz que irá libertar Logan. Contudo, Victor aparece embaixo dele segurando seu pé. Voltando ao Wolverine, vemos o baixinho invocado muito irado por saber que o agente Brent Jackson é da Arma X. Desse modo, o diretor informa que o agente assumiu o comando da equipe de busca para recuperar Logan depois dos implantes ficarem inúteis, mas o caso ficou público demais. E quando o Wolverine foi transferido para a jaula, ele conseguiu os códigos de acesso do campo supressor e enviou Dentes de Sabre para libertá-lo. Depois eles perguntam para Logan se ele quer ficar no programa voluntariamente para não precisarem fazer os implantes. Mas como já era esperado, Wolverine recusa a proposta e eles informam que o programa também irá ajudar mutantes desfigurados e também os que não conseguem controlar os próprios poderes. Mas como Wolverine não acredita naquela baboseira, ele comenta que pode tirar as acusações contra ele e culpar outra pessoa. Dessa forma, Logan diz que viveu fugindo boa parte de sua vida e que não vai fazer diferença. Com isso, ele continua tentando seduzir Logan, informando que quando achar os implantes de memória também encontraram suas memórias originais e que até já sabem o verdadeiro nome dele. E como se não bastasse, ele também diz que conseguiram até mesmo criar um jeito de controlar a fúria dele. Ou seja, Wolverine não irá precisar mais lutar contra o seu lado animal. Ao ouvir aquilo, o Peludo diz que aquilo é muito tentador, mas continua firme em sua decisão, dizendo que irá desfigurar a cara do feioso ainda mais e também irá enfiar a sua garra de adamantio mais comprida bem no meio da bunda do agente Jackson. Desse modo, o diretor perde a paciência e manda os cientistas prepararem os implantes. E quando o procedimento inicia, Wolverine fica pensando que odeia ficar tão indefeso e que precisa fazer algo imediatamente. Nesse interim, vemos Maverick largando o tiro em Dentes de Sabre. E quando ele pergunta como Creed continua de pé levando balas de titânio, Victor responde que é tudo cortesia do programa. E enquanto quebra a arma do adversário, Creed informa que eles colocaram adamantio em seus ossos. Em seguida, ele imobiliza Maverick dizendo que eles também amplificaram seu fator de cura e afunda a cabeça dele no chão. Desse modo, Maverick encosta a mão no rosto de Victor, sugando a energia dele e lança uma rajada no safado. Com isso, ele fica atordoado e Maverick lança outra rajada, dizendo que nunca irá deixar os monstros da Arma X tocarem nele de novo. Em seguida, ele diz que irá matá-lo por trair e vender a própria raça e que todos eles lhe dão nojo. Mas quando ele se aproxima, Dentes de Sabre enfia suas garras no peito de Maverick. Depois ele diz que aquele papo torto de vender a própria raça são preocupações para Xavier e Magneto e que só se preocupa com ele mesmo. E para piorar, ele acrescenta que o programa deu carta branca para ele matar quem ele quiser. Ou seja, se ele detonar um ônibus escolar cheio de criancinhas, o governo irá encobrir. Ao ouvir aquilo, Maverick o manda ir para o inferno e cospe na cara dele. Dessa forma, Dentes de Sabre o joga de cima do prédio. Com isso, voltamos para o laboratório e vemos Wolverine sendo submetido aos implantes sem poder fazer nada. E quando um dos cientistas iria informar o tempo do processo, a máquina explode e vemos Calafrio muito bolado atirando nos equipamentos. Com isso, o diretor desesperado solicita uma tropa pelo comunicador e Calafrio ajuda Wolverine informando que sabe que ele é inocente, pois seguiu o agente Jackson a pedido de Nick Fury e descobriu toda a falcatrua. E quando Wolverine se liberta das algemas, ele olha para o diretor cheio de ódio enquanto o miserável solicita um teletransporte com urgência. E quando Logan voa para cima dele com suas garras para fora, o pilantra desaparece no último segundo. Desse modo, o mutante diz que irá matar o Calhorda mais cedo ou mais tarde e atravessa o portão. Com isso, ele dá de cara com dezenas de soldados armados. E no instante em que ele se esconde atrás da parede para escapar dos tiros,
Calafrio aparece usando a sua intangibilidade e Wolverine pede para ele procurar por Fera enquanto ele cuida daqueles homens. Dessa forma, voltamos para Nova York e vemos que Spectro ainda está vivo. E quando ele pede ajuda para Creed, o safado diz que não obedece todas as ordens da Arma X e que não precisa do Spectro. E no momento em que ele iria matá-lo, o diretor o chama pelo comunicador perguntando qual o seu status e ele responde que Maverick e Spectro morreram. Desse modo, ele diz que não importa e que precisa que ele cuide de um problema na base. E quando voltamos para o Wolverine que está exterminando geral, um dos soldados informa para o diretor que eles estão sendo massacrados e que nunca viu ninguém lutar daquele jeito. E quando o mutante peladão o mata, o diretor pergunta o que está acontecendo e Wolverine pega o comunicador informando que está matando todos os soldados dele e que em breve ele será o próximo. Dessa forma, o sem vergonha se desespera pedindo teleporte para todos os funcionários para a instalação mais próxima e também inicia a sequência de autodestruição daquela base. E quando o tempo para a detonação inicia, Wolverine se apressa para achar o Hank, mas Dentes de Sabre surge bem na sua frente. E antes de Logan fazer algo, Creed o ataca e a luta inicia. Com isso, Wolverine fica na vantagem, mas Victor consegue reagir. E enquanto o jogo vira a favor do vilão, Wolverine percebe que algo está diferente, pois o programa o deixou mais forte, mais rápido e mais resistente. E quando Logan percebe que naquele momento ele não sabe se consegue vencê-lo, Dentes de Sabre saboreia o momento. Mas para o azar dele, Calafrio aparece atirando em suas costas e vemos que Hank está com ele. E antes de Logan pensar em revidar as porradas, Calafrio manda ir embora e Wolverine, sem pensar duas vezes, corre para salvar o amigo. E quando Creed pergunta para Calafrio o que ele é, o misterioso apenas diz que irá expurgar o mal de dentro dele, pois o dia do juízo de Victor Creed chegou. E enquanto a dupla de mutantes peladões partem para fora dali, Wolverine fica pensando que odeia sair de uma briga, mas a prioridade é salvar o companheiro. E quando tudo explode, Logan percebe que alguém está saindo e fica feliz por ver que o Calafrio sobreviveu. E quando ele pergunta sobre o Dentes de Sabre, o sujeito atravessa o corpo dele calmamente sem falar nada e Wolverine diz que iria pagar uma cerveja para ele. Alguns dias depois, vemos Wolverine bebendo com Nick Fury em um boteco. Desse modo, ficamos sabendo que o Tapa-Olho usou seus contatos da SHIELD para tirar as acusações de assassinato das costas de Logan. E quando o mutante agradece ao seu amigo, ele o manda não contar para ninguém para não manchar a sua reputação de durão, mas acrescenta que existe um lado ruim naquela história, pois acabou protegendo a Arma X para salvar a pele dele. Ao ouvir aquilo, o baixinho diz que topa se entregar para expor a Arma X. Contudo, todos iriam saber que o assassino do senador é um mutante e isso irá causar muito mais problemas para a raça. Dessa forma, Nick Fury diz que também lamenta por isso, já que adoraria pegar o canalha do Brent Jackson e os cretinos da Arma X. Todavia, eles não podem fazer isso por enquanto, já que o próprio presidente autorizou o programa e, pelo que parece, ele gosta mais deles do que da SHIELD. Em seguida, ele diz que a guerra interracial contra os mutantes provavelmente vai piorar e pede para o amigo se cuidar. Desse modo, Logan diz que não é ele que precisa se cuidar, e sim a Arma X, pois irá acabar com todos eles. Naquele momento, percebemos que o diretor e o ex-agente Jackson estão espiando os dois. Em seguida, o chefão informa que o Wolverine, apesar de ter sido um projeto pessoal, a perda dele não irá afetar os planos do programa, pois Logan foi apenas o começo. Bom, meus amigos, esse foi o último vídeo da saga Wolverine Caçado. Mas se vocês acham que a história acabou, estão muito enganados, pois semana que vem iniciaremos mais uma saga do Wolverine que mostrará o retorno de um interessante vilão. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Frank Thierry, desenhos de Sean Shen e Barry Ritson Smith e editor-chefe Joey Quesada. Foi publicado no ano de 2001 e corresponde à segunda parte da revista Wolverine volume 2, número 166 pela
editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.